E hoje é o Dia Mundial da Tireoide, uma glândula que produz hormônios e que é muito importante para nós. Para falar com a gente sobre a tireoide, convidamos a médica endocrinologista Luzaneri Cruz. Boa tarde, doutora, tudo bem? Bem-vinda. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer o convite nesse tema tão relevante para a nossa saúde. Pois é, eu já começo perguntando qual a importância dela. O que é a tireoide? Então, a tireoide é uma glândula que se localiza na região anterior do pescoço. Antigamente a gente falava que tinha uma papada, né? Hoje em dia a gente não vê esse aumento da tireoide, então é muito raro. E ela é considerada o acelerador do corpo. Então, tudo que envolve ciclos, ritmo do intestino, crescimento do cabelo, o próprio crescimento linear nas crianças, sono, vigília, ciclo menstrual, tudo que envolve ciclo tem influência da tireoide. A influência não é só dela, todos os ciclos têm vários outros hormônios, mas ela é um importante marcador dos ciclos da vida. Doutora, e tem hipo e tem hipertireoidismo, qual a diferença? Então, como a tireoide é o acelerador do corpo, se ela estiver dentro da velocidade normal, nossos ciclos, em geral, estão normais. Se ela estiver produzindo muito hormônio, então a gente está acelerado, que é o hipertireoidismo, o excesso de funcionamento dos hormônios tiroidianos. Se estiver com um ritmo lento, a gente tem o hipotireoidismo. Em geral, o hipotireoidismo é marcado por uma sonolência excessiva, por ganho de peso, por uma diminuição da memória, uma queda de cabelo. E o hipertireoidismo é marcado por uma aceleração, taquicardia, perda de peso, perda do sono. Em geral, é isso aí que marca as duas doenças. E qual é o exame que a gente faz para saber se tem tireoide? Bom, o exame do funcionamento da tireoide é o TSH e o T4 livre, são exames iniciais. Se a gente realmente achar uma alteração, a gente pode aprofundar nessa investigação e pedir exames mais sofisticados. Mas a gente também pede um ultrassom para a gente ver a anatomia da tireoide, se ela tem nódulos, se ela está aumentada ou se ela está diminuída. E a gente pode ter uma mistura disso tudo, então a gente pode ter uma tireoide aumentada, funcionando muito ou pouco, pode ter uma tireoide diminuída, funcionando muito ou pouco, e pode ter nódulos de tireoide, com tireoide funcionando normal, muito ou pouco. Então, geralmente a gente usa essas duas coisas, esses dois marcadores. Um exame de sangue mais simples, que é o TSH e o T4 livre, e o ultrassom da tireoide. E quais são os sintomas? Então, se a pessoa tiver com hipotireoidismo, é aquela pessoa que está cansada, com o cabelo caindo, constipada, com déficit de memória, ganhando peso e não está entendendo por quê, que não mudou nada na vida. Se a pessoa tem um hipertireoidismo, é aquela pessoa que está emagrecendo, apesar de não ter mudado em nada a dieta, não tem dormido à noite, está se sentindo acelerada, pode ter até aumento do ritmo do intestino, também tem queda de cabelo. E se a pessoa tem nódulo de tireoide, geralmente ela descobre por si própria, numa palpação simples do pescoço, ou quando vai ao médico e o médico pede também, palpa esse pescoço ou pede um ultrassom. A alteração na tireoide pode ter uma influência aí com a alimentação? Tem alguma coisa a ver? Tem relação com a alimentação? Nos países com uma pobreza de iodo na alimentação, a gente tem problemas de tireoide mais evidentes. Então, os países que vivem longe do mar, né, não tem uma costa marítima e que tem uma dieta muito pobre em iodo. O Brasil resolveu isso lá nos anos 40, quando a gente resolveu iodar o sal. As autoridades, né, da época resolveram colocar sal no iodo. Então, em geral, a gente tem uma saúde da tireoide melhor do que os outros países. Agora, o selênio tem uma influência pequena, então a dieta sempre deve ser saudável, né? E especialmente para tireoide. Então, uma dieta rica em cereais, em castanhas, também faz muito bem. Não é que a gente tenha batido o martelo que isso seja o que faz a tireoide alterar, mas a gente sabe que pode ter influência. Prevenção, doutora? A melhor forma de prevenir é: estou sentindo sintomas, vou lá e vou fazer exames. Ou tenho mais do que 50 anos, preciso fazer uns exames gerais. Em geral, inclui o exame de tireoide. E as grávidas? Antigamente, o exame de TSH e T4 livre não entrava no pré-natal, hoje entra, com influência muito importante. A gente sabe que quando a grávida tem alteração de tireoide, pode ter até perda fetal. E se você perceber algum nódulo no pescoço, deve ir ao médico e pedir um ultrassom.
Agora, doutora, falando em grávida, como lidar com as crianças que podem ter alteração na tireoide? Então, criança que tem sonolência excessiva, está ganhando peso, tem problemas de aprendizado ou então problemas de crescimento, elas devem ser investigadas, com certeza. Ou então, crianças com queda excessiva de cabelo, emagrecidas, com um ritmo muito grande de intestino, ou mesmo crianças inquietas, talvez a tireoide tenha que ser investigada. E qual é o tratamento? Quando a gente tem hipotireoidismo, a gente tem que repor o hormônio, é um tratamento muito simples, existem drogas maravilhosas, estáveis, é uma das medicações que a gente mais conhece, mais domina, muito fácil de fazer. Quando a gente tem hipertireoidismo, algumas vezes a gente usa medicação para o hipertireoidismo, ou então o iodo, e em algumas vezes até cirurgia. E se a gente está falando de nódulos de tireoide, a gente tem que classificar se o nódulo é benigno ou maligno. Os nódulos malignos ou altamente suspeitos de malignidade vão para a cirurgia. Doutora, nesse Dia Mundial da Tireoide, que mensagem a senhora deixa aí para o nosso telespectador? A minha mensagem é o seguinte, embora um bom clínico geral possa acompanhar a tireoide e embora o Instagram seja uma boa fonte para alguns assuntos, é uma fonte ruim para outros. Então, se você tiver uma dúvida importante em relação à sua tireoide, o melhor a fazer é procurar o especialista em tireoide, que é o endocrinologista. Perfeito. Obrigada, doutora Luzaneri, pela presença com a gente nesse dia aí da tireoide. A gente precisa falar desse assunto, das alterações que acontecem na tireoide. Agradecemos muito a sua participação aqui com a gente nessa tarde de sábado, tá bom? Eu que agradeço. A tireoide hoje em dia é um assunto que a gente domina mais e esse tipo de manifestação e que a gente pode fazer, esse tipo de entrega de informação é o mais importante. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho outras notícias para você. Não saia daí.